E agora eu quero compartilhar com você uma palavra, antes de nós cearmos, antes de nós relembrarmos a morte do Senhor Jesus, porque foi na morte, foi lá na cruz que a Bíblia diz que o Senhor triunfou. Então, se não fosse por essa obra totalmente eterna, espiritual, seria uma tragédia. Humanamente foi a maior tragédia, a pessoa mais justa da face da terra, que já existiu e jamais vai existir, ela foi maltratada, assassinada, ela foi assassinada, morta, né, no lugar de quem merecia. Então, humanamente foi uma tragédia, só que espiritualmente foi a nossa vitória, foi o triunfo. A Bíblia diz que ele triunfou sobre os inimigos dele, portanto, os nossos inimigos. Ele triunfou, foi lá na cruz. Quando Jesus vier para reinar, ele já venceu. Amém? Nosso Senhor já venceu. O diabo já perdeu, irmãos. Pastor, então, por que o luto? Não, você só precisa resistir. Resista ao diabo. Às vezes nós estamos tão próximos da nossa vitória, tão próximos daquilo que Deus colocou no teu coração para você buscar, para você crer, está bem pertinho. Só que, como a tua vitória vem do mundo espiritual, vem do céu, então às vezes você não sente por causa da dor que você sente física, na alma, de forma física, na alma. Então, às vezes estamos tão perto e nós recuamos, e nós paralisamos. E a Bíblia diz assim: se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará, diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, a verdade é que Deus, ele nunca se atrasa. O que é teu já está garantido por Ele. É você que precisa chegar lá, Ele já está te esperando. Ele já está lá na frente, porque Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Então, Ele já está no teu futuro. Ele já conhece o teu futuro, Ele já está te aguardando lá. Não desista, não pare pelo caminho, amém? E hoje eu quero falar sobre um assunto que ele é muito, até mesmo, hoje não tanto, mas já foi muito ensinado. Por favor, acompanhe com a gente. Eu ia passar, você me falou, era para ter passado para você, Leila, perdão, tá certo? Mas vamos lá, Mateus 7, os versos 12, 14, eu acho que 13, Mateus 7, a partir do... Ok, esse mesmo. Amém? Vamos ler juntos, igreja? Entrai pela porta... que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Quantos conhecem esse versículo? Forte, né? Falando forte, pastor Gilson não está aqui, porque ele está, nesse momento, ele está em Belém, mas hoje à noite ele está chegando para a alegria da pastora Adriane, e para nossa alegria, no próximo domingo ele vai estar conosco, amém? Esse versículo a gente conhece, ele é muito pregado, muito ensinado, tá bom? E não é difícil nós entendermos que a porta é Jesus, amém, igreja? Jesus é a porta, certo? E aqui é Ele mesmo que está falando: entrai pela porta estreita. Então esse versículo ele já ficou muito famoso, porque principalmente quando alguém quer classificar uma igreja que ele não acredita que seja muito espiritual, então essa igreja é chamada de igreja da porta larga. Alguém já ouviu essa expressão? E quando uma igreja é muito santa, ela é a igreja da porta estreita, certo? Então, mas a porta é Jesus, amém, irmãos? Não é a igreja, tá bom? A igreja não é a porta é Jesus, tá bom? Quanto mais larga nossas portas, melhores, tá bom? Você não pode, você não sabe, mesmo que você saiba quem é o joio, a Bíblia não te autoriza a tirar o joio de dentro da igreja, amém? Porque se nós tirarmos o joio, a gente acaba tirando o trigo, certo? O Senhor vai fazer a separação, não cabe a mim, nem mesmo como pastor, porque a autoridade que foi dada para nós é muito grande, irmãos.
Lembra? A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes não serão perdoados. Vai ter sangue que vai ser cobrado de nós, da igreja. A quem é muito dado, a muito será cobrado. Então, essa porta não é a igreja, essa porta é literalmente Jesus. E Jesus está falando também literalmente que a porta é estreita, apertada é o caminho. Então dá para a gente entender, pelo que ele está dizendo, é fácil deduzir que são muitos os que entram por ela. É isso? Pela porta? Pelo caminho da perdição, não é isso? Não é o que está escrito? Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse é o 14, o 13, pode voltar lá. Entrai pela porta, estreita, larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E nós pegamos só essa parte que é verdade, mas a verdade ela é verdade quando ela está no todo. Nós não podemos isolar a verdade, porque senão ela não é completa. Certo? Então, Jesus está dizendo que neste momento, que as pessoas que vão pelo caminho das trevas da perdição, é mais do que aqueles que salvam. Foi isso que nós lemos, não é isso? Você precisa entender para quem Jesus está falando isso. Certo? E você vai perceber claramente, porque quando o Senhor Jesus disse que a porta é estreita, não quer dizer que você, que não vai, porque eu não sei você, mas toda vez que eu li esse versículo, quando eu era muito mais jovem, mesmo criança, dava a impressão eu via sempre muitas pessoas querendo entrar ao mesmo tempo na porta, entendeu? É tipo a fila do banco, que alguém quer chegar na frente e todo mundo está lá, entendeu? Então, mas se você prestar atenção no contexto desta verdade, que é o verso 12, por favor, Caio, o 12, querido. Jesus conecta essa verdade, ela está conectada imediatamente com este versículo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que Jesus vai dizer nos versículos seguintes, ele diz para Israel, Jesus está falando para Israel. Porque é importante você saber que Jesus está falando para Israel. Porque se você for rapidamente, Caio, Apocalipse capítulo 7, verso 9. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois a gente vai voltar para cá, tá bom, Caio? 7, 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas o quê? Todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Pode o seguinte, verso seguinte, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Amém? Aqui são os mártires, a igreja já está no céu, e aqui os mártires estão chegando no céu. E você percebe que é grande multidão, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Então o que Jesus está falando, não tem razão, pastor? Pode voltar para Mateus capítulo 7. Jesus está equivocado? É óbvio que não. Mas você precisa saber o contexto, o lugar e para quem Jesus está falando. Jesus está falando para o povo de Israel. Apertada é a porta e o caminho. Para quem? Para quem quer passar com bagagem. Para quem quer passar levando aquilo que já está arrastando a vida toda. Você sabe a porta, eu falei da porta do banco, né? Quando está bem, o negócio bem calibrado lá, você não entra nem com celular, não é verdade? Você não entra com celular, você não entra com chave de carro, você não entra com objeto metálico, você entra só com a tua roupa, não é isso?
E ela é bem apertada, não passa 2. Às vezes a gente quer ir 2 de uma vez naquelas portas e elas emperram, não é isso? Elas travam, aí volta, não passa de 2. Tem que passar um, depois passar outro. É mais ou menos assim com o Senhor, como Deus estava tratando Israel. É mais ou menos assim o que Deus estava falando, o Jesus estava falando para Israel. Porque Israel estava trazendo uma bagagem muito grande, querendo entrar no reino com uma bagagem muito grande. E você vê no capítulo anterior, no versículo anterior, por favor, no versículo anterior, Jesus diz assim, o 12. Jesus fala que, você prestou atenção nessas duas palavras aqui? A lei e os profetas. Jesus está citando a lei e os profetas, mas de uma forma, talvez você já percebeu, de uma forma totalmente diferente. Olha o que Jesus diz. Porque esta é a lei e os profetas. Esta o quê? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Onde está esse mandamento, lá na lista dos 10 mandamentos? Você já viu esse mandamento lá? Tudo que você quer que os homens vos façam, façam primeiro. Já viu isso nos 10 mandamentos? Não tem. Só o Senhor teu Deus adorarás. Não é isso? Lembra-te do sábado. Honrar pai e mãe. Não cobiça a mulher. Não cobiça o gado. Não cobiça os bens, a propriedade. Não matarás. Não adulterarás. Onde está esse mandamento lá na Bíblia, irmãos? Lá nas tábuas, no Êxodo. Você não vê, né? E Jesus pega e diz que nisto, esta é a lei e os profetas. Porque os judeus pensavam que para chegar a Deus precisava tudo aquilo que nem os pais, que nem o povo, que nem Moisés conseguiu fazer. Eles queriam entrar no reino, e só tem uma porta no reino, amém, irmãos? Diga amém. Só tem um meio pelo qual nós entramos no reino de Deus, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não se pode chegar a Deus se não for por Ele. Mas os judeus, eles eram o quê? Herdeiros. O povo herdeiro da lei de Deus. Não é isso? Era o povo que tinha recebido a lei do Senhor e tinha que guardar essa lei. Certo? E eles queriam entrar no reino dessa forma. E Jesus disse, olha, basta que vocês, aquilo que vocês esperam dos homens, basta que vocês façam antes. Nisto vai estar toda a lei e os profetas. Aí Jesus vem com os 2 versículos, porque estreita é a porta. Vocês não vão conseguir entrar na porta com essa bagagem. Vocês não vão conseguir entrar no reino de Deus levando algo que já foi finalizado, abolido. Porque, queridos, não existe nenhum problema na lei. Nenhum problema na lei. A lei é santa, perfeita, ela é divina. O problema não está na lei, o problema está em nós. Por ela ser perfeita, os imperfeitos não conseguiram vivê-la. Está dando para entender? Então Jesus, que era perfeito, muitas vezes a gente ouve que dá a entender, o que a gente ouve é que Jesus veio para dar continuação à lei. Mas a Bíblia deixa muito claro, quando ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Certo? Como a gente vê isso, pastor? Por favor, vá para João capítulo 1, a partir do verso 10, Caio. João 1, a partir do verso 10. Evangelho de João 1, verso 10. O verbo estava no mundo, pode ir passando, primo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu. Os seus não receberam. Só um instante aí, você lembra? Jesus está falando da porta para o seu povo. Amém? Ele está dizendo que dentro do seu povo, é a realidade que você pode ver. Dentro do povo de Israel, o que tem prevalecido? A porta estreita?
que Israel, como nação, como povo, chama Jesus? De profeta. Não é isso? Eles não chamam Jesus do Filho de Deus, do caminho, da verdade, da vida, da porta. Não, eles chamam Jesus como um profeta. Por quê? Porque eles preferiram o caminho largo. Foi assim com as nações? Veio para veio para os seus não receberam. Pode continuar. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você está entendendo por que aquela lista lá por que aquele número lá de Apocalipse é tão grande? A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que Jesus está dizendo que para o seu próprio povo, se vocês querem entrar na porta, deixa a bagagem, deixa aquilo que vocês julgam que trouxe vocês até aqui, porque Israel nunca entendeu que a lei e os profetas apontavam para Cristo. Eles nunca entenderam isso. Eles não entenderam que tudo era a sombra daquilo que haveria de vir. Cristo é o Messias, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é a salvação, Cristo é aquele que haveria de vir e veio. Mas Israel ainda está esperando um Cristo. E é por isso que o anticristo, ele vem nesse formato, ele vem trazendo todo o mundo para fazer o quê? Para fazer aliança com Israel. Esse é o caminho largo. Esse é o caminho da perdição. Certo? Vamos continuar. Pode continuar os versículos. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está melhorando, pode continuar. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o que vem, esse é o quem eu disse, que vem depois de mim. Contudo, a primazia, portanto, já existia antes de mim. Isso aqui é João Batista, tá bom? É ele que está anunciando Jesus. Pode continuar. Preste atenção agora nos próximos versículos. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Por quê? Agora preste atenção nisso. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você está entendendo? A lei foi dada pelo servo, foi dada por Moisés. Você lembra? Moisés não entrou na terra prometida. Você lembra disso? E ele foi o homem que recebeu a lei. Certo? Então a lei foi dada pelo servo, mas a graça e verdade vieram pelo Filho de Deus. Pelo Filho de Deus. É por isso que ninguém entra na porta, ninguém entra no reino, se não for mediante a graça, se não for mediante a verdade. Porque com ele, o Senhor Jesus trouxe o seu favor. E graça e lei, elas são antagônicas. Elas se contrapõem diretamente, integralmente. Porque a lei, ela pede o teu desempenho. A salvação pela lei depende do teu desempenho. A salvação pela graça depende do desempenho de Deus, de Jesus. A graça, na lei você dá, na graça você recebe. É por isso que não dá, é incompatível. Porque se alguém pudesse se salvar, não precisa Jesus ter vindo sofrer para nos salvar. Se a lei salvasse, não precisava Jesus ter vindo. Mas é exatamente isso que nós invertemos. Eu não sei como nós tivemos a capacidade de inverter. Porque eu já perguntei, mas tem mais pessoas aqui, sempre vai ter mais. Quantos acreditam que a lei foi feita para
para resolver o problema do pecado, por assim dizer. Quantos acreditam que o pecado diminui na frente da lei? Não, né? A igreja já está bem. Não dá mais para pegar vocês, né? E nós vamos ver isso de novo. Esse é o verso 18, né? Ok. Vá para, por favor, Caio, 1 Coríntios 15, a partir do verso 54. Quantos estão aprendendo alguma coisa? 1 Coríntios 15, a partir do 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo está dizendo, esse é o momento do arrebatamento. Esse é o momento em que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Então, aquilo que é corruptível, ou seja, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, será revestido de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, nosso corpo físico, será revestido de imortalidade. Certo? Então nós vamos declarar, nós vamos bradar e vamos exclamar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pode continuar. Aí Paulo, ele traz essa revelação. O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a corrente da morte é o pecado, a condição, a legalidade para que a morte houvesse é o pecado. Para haver morte é o pecado. E a força do pecado é a força do pecado é o que, igreja? Mas a igreja, a lei não é santa, não é pura, não é perfeita? Paulo diz que a lei é santa, pura e perfeita. E agora Paulo está dizendo que esta mesma lei é a força do pecado. E é óbvio que a Bíblia não se contradiz, de maneira nenhuma. E nós precisamos entender muito bem isso, para a gente não inverter as coisas. Porque você pode estar pegando algo que você acredita que vai te livrar do pecado, e na verdade está te impulsionando para o pecado. Porque a lei, queridos, é muito fácil. Quer dizer, fácil entre aspas. Mas não é difícil identificar o pecado. Não é difícil falar de pecado. Tem pessoas que pensam que falar de pecado seria pregar. Mas não é difícil pregar sobre o pecado. Sabe, as igrejas da porta estreita, elas pregam sobre o pecado. E eu prefiro que essa igreja seja uma igreja da porta larga, que pregue sobre a salvação. Porque pouco vale você saber do pecado, entender do pecado, conhecer o pecado, se você não souber resolver o pecado. Se você não souber tratar o pecado. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? E a lei, ela é o seguinte. A lei, Paulo vai dizer que a lei é um espelho. Ela é um espelho. Se fosse nos dias de hoje, talvez o apóstolo Paulo dissesse que a lei, dava para comparar a lei com uma grande máquina de ressonância magnética. Ok? Ressonância magnética, todo mundo tem ideia do que é ressonância magnética? É aquele equipamento que olha por dentro da gente através de ondas que ressoam, né? E é uma coisa muito, muito potente, muito específica, uma tecnologia nova, cara. E é o seguinte, digamos que a lei fosse uma grande máquina dessa, uma super, mega, giga, hiper, ultra
Power Blaster, máquina de ressonância magnética que te mostrasse todas as nossas células, tecidos, ossos, 3D na qualidade 4K, 8K, essa era a lei. Essa seria a lei. A lei vai mostrar quem eu sou, não tem problema nenhum nela, ela é perfeita. Ela é uma super máquina, digamos, se fosse comparar, entendeu? Ela é perfeita, ela vai mostrar você como você é. Só que assim como você se olha no espelho, por exemplo, a máquina de ressonância lá, o tomógrafo, seja o que for, ele não vai te curar. Ele não vai fazer nenhum tipo de terapia. Ele não vai resolver o teu problema. Ele não vai te transformar. Ele vai mostrar a doença. Você está entendendo? Ele vai mostrar o quanto alguém está doente. E geralmente esse tipo de equipamento mostra a doença muito feia. Doença muito, muito ruim. E é isso que a lei faz. A lei mostra a nossa condição, porque havia um propósito na lei. A lei, lembra no que está escrito em João, capítulo 1, que nós lemos? A lei veio por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus. Então a lei, ela vai até o momento que Jesus chega. Porque ela revela o pecado, ela não pode curar o pecado. Não pode. Não pode salvar. Mas Jesus pode. Você está entendendo? Jesus pode e faz. Então, Jesus acaba a finalidade da lei. Por quê, queridos? Você vai ver, não vai dar tempo de mencionar tudo, mas é só você ler, principalmente os evangelhos. Você vai ver Jesus tratando do pecador, certo? E você vai ver os legalistas, os religiosos, tratando do pecado. Como é que se trata do pecado? Classificando os tipos de pecado, sabe? Colocando lá, sabe, fulano fez isso, fez aquilo outro, é digno disso e daquilo. E Jesus vai estar tratando o pecado? Não, Jesus vai estar tratando o pecador. Porque a força do pecado é a lei. Quanto mais lei, mais pecado surge. Mais o pecado tem força. Isso aqui não é história, não é modismo, não é novidade. Isso aqui está escrito há quase 2000 anos. A gente que precisa voltar para a palavra de Deus. Já estava escrito antes dessa igreja, antes de você nascer, essa verdade já era verdade. Só que nós passamos por cima dela. E nós pegamos uma coisa que na verdade dá força para o pecado, pensando que vai acabar com o pecado. Você viu? Aconteceu. De 2 anos para cá, no surgimento dessa pandemia do novo coronavírus. Então, eu não sei quantos ouviram isso, mas eu ouvi várias vezes, me causou até estranheza, porque foi várias vezes que eu ouvi de vários homens de Deus, alguns próximos, dizendo, essa pandemia veio para castigar o pecado, essa pandemia veio porque a imoralidade estava demais. Eu lembro que o carnaval anterior ao início da pandemia, fizeram lá uma blasfêmia horrível, terrível de Jesus lá, um Jesus que nunca seria o nosso Senhor Jesus, sabe, transvestido, transviado, uma coisa horrível. Então muitos disseram, agora veio para castigar o pecado, a maldade das pessoas, porque estava demais. E se você prestar atenção, a pandemia nem acabou ainda totalmente. E fizeram um carnaval ainda mais sujo, mais nojento, conseguiram fazer uma coisa pior ainda neste ano. Porque alguém pensava, sabe, que você vai tratar o pecado, expondo o pecado, mostrando o pecado. Com Jesus é diferente, irmãos. Sabe, como é que a gente declara cura na vida da gente? Né? Se alguém está enfermo, está lá a enfermidade, você vê a enfermidade, mas você não crê naquela enfermidade. Uma coisa é você ver, outra coisa é você crer naquilo que você não vê. Eu estou vendo, mas eu creio que pela fé ela não está mais aqui.
Não é assim que a gente trata com fé? Não é isso? Quando você está querendo ganhar alguém para Jesus, essa pessoa, parece que quanto mais você ora, mais ela se distancia. Aí você aplica lá nas tuas últimas, porque você acaba descobrindo que você não precisa ter muita fé, basta uma fé do tamanho de grão de mostarda para você mover uma montanha. E às vezes você pensa que a tua oração, talvez você orou já nas últimas das tuas forças, você pensa que não passou nem do teto, já está lá no céu, antes de você pronunciar, o Senhor já sabia o que você ia falar, e já recebeu a tua oração. Aí você ora e você declara pela fé, porque com os teus olhos você vê o teu filho, você vê teu marido, tua esposa, cada vez mais distante. Mas pela fé você vê ele retornando. Agora, isso é como a fé trabalha. A lei, ela faz o quê? Ela faz só mostrar. É isso mesmo. Está ruim mesmo. É pecado? É pecado mesmo, é pecadão cabeludo. É isso que a lei vai fazer. A lei vai expor, vai dar um diagnóstico. Jesus vai olhar para o pecado e Jesus vai dizer, não, crê somente. Tão somente crê e verás a glória de Deus. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. É diferente, queridos. É diferente quando nós andamos por fé, do que andarmos pelo que vemos. Amém? Então, vamos lá, a gente está avançando. Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28. Por favor. Você lembra? Jesus está falando de novo para o seu povo. Para o seu povo. Amém? Quando Jesus falou lá no capítulo 7, ele falou que ele era a porta, e que essa porta é estreita, não quer dizer que a salvação ela é limitada, porque às vezes a gente lia esse versículo, poxa, a salvação é ilimitada, é estreita, as pessoas preferem mais o caminho largo, porque parece que não dá para entrar todo mundo de uma vez. E assim, embora Jesus seja uma porta que só passe uma pessoa, isso se dá porque a salvação ela é individual, irmãos. Simples assim. O pai não leva a culpa do filho, tão somente pode salvar o filho. Você está entendendo? O filho não leva a culpa do pai, tão somente pode salvar o pai. Nele mesmo, mas a não ser pelo testemunho, pela fé. Mas estou dizendo, a salvação dele individual, não serve para o outro. Por quê? Porque Jesus é sempre, para cada um, Jesus é uma porta. Ele não é um portão. Certo? Ele é uma porta, porque a salvação é individual. Quando ele chega em você, ele chega como uma pessoa. Eis que estou à porta e bato. Em cada porta, em cada coração existe um bater. Quem abrir a porta, quem abrir, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. A salvação veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Certo? Então, não é porque é limitado, são vagas limitadas, não, é porque é individual. Você precisa tomar sua decisão. Cada um de nós tomamos uma decisão, certo? Mas Jesus está falando para o seu povo, dizendo, vocês não pense que vocês vão entrar nessa porta com bagagem. Não pense que porque vocês são filhos de Abraão, destas pedras eu posso suscitar, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então você não entra com bagagem, você entra sozinho, sem nada, porque você entra na dependência do que Ele fez, não do que você faz, não do que a lei te cobra, mas sim do que Ele fez e te deu. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Não é obra dele. Então, Mateus capítulo 11, 28, Jesus também está falando para o seu povo. Pastor, por que você está falando? Jesus fala para o seu povo, nós não somos povo de Deus? Preste atenção. Primeiro ele veio para Israel. Não foi isso que nós lemos? Primeiro ele veio para Israel. Depois
todos quanto receberam se tornaram mais do que povo. Você é filho, você é filha, você é família de Deus, é mais do que povo de Deus. Amém? Aí você diz assim, pastor, então esse ensinamento não vale? Queridos, claro que vale, deixa eu te falar, nós estamos pegando o conhecimento. Agora, nem tudo que Jesus ordenou para o seu povo vale para nós. Isso você precisa entender, isso não é heresia. Por exemplo, quando você vai ler lá em Mateus 24, o Senhor diz assim, para quem? Para Israel. Você vê claramente que é para Israel. Ele diz assim, rogai, orem, para que a vossa fuga não se dê no sábado. Você já leu isso? Isso não é para a igreja, isso não é uma instrução para a igreja. Porque a igreja vai ser arrebatada. Quem vai fugir do anticristo para as montanhas vai ser o povo de Israel. A igreja não está destinada à ira vindoura. Não é isso que está escrito? Paulo diz que nós não estamos destinados à ira de Deus. Amém? Nós estamos esperando o noivo, e não o homem do cavalo branco, não. Nós estamos esperando o noivo, e não o anticristo. A igreja não espera o anticristo. A igreja não vai ficar na terra. A igreja vai ser tirada da terra. Amém, queridos? Mas Jesus falou, orem para que a vossa fuga não se dê no inverno. Por quê? Porque as mulheres... E não se dê também no sábado. A igreja não guarda o sábado. A igreja guarda o Senhor do sábado. Amém? A igreja não descansa num dia. A igreja descansa no Senhor. Amém? Então nem tudo que Jesus fala para o seu povo se aplica para a igreja. Isso não ofende a ele. Porque ele veio primeiro para o seu povo. Lembra quando ele fala com a Sirofenícia? Ele diz, mulher, eu não vim senão para a casa de Israel. E a Sirofenícia vai o quê? Vai no ponto fraco, por assim dizer, de Jesus. Perdão, Senhor. Vai no ponto chave. E ela diz, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. Então a Sirofenícia vai com a chave, a fé. Amém? Então Israel queria andar por quê? Por obras e não por fé. E aí Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certo? Porque aquele povo trazia o quê? A carga, o peso da lei, dos mandamentos. Você vai entender que tamanho é esse peso. Tá bom? Vá logo, por favor, Caio. Você vai entender que tamanho é esse peso. Agora vai ser Mateus capítulo 23. Não sei se a gente vai conseguir ler tudo. Que tamanho é esse peso? Porque é o seguinte, eu dizia que Jesus falou primeiro para o povo, e aí você precisa entender isso. Onde a igreja se encaixa, pastor? Jesus deixou bem claro que ele era a pedra de esquina, amém, irmãos? Amém, igreja? A pedra não é Pedro, tá? Na religião, a pedra é Pedro. Não passa nem perto do Pedro. Porque é o seguinte, Jesus disse, Pedro, tu és pedrinha. Eu estou te dando o meu DNA, eu estou te dando a minha natureza, mas você é uma pedrinha. Mas sobre esta pedra, ele estava falando dele, esta pedra eu edificarei a minha igreja. Certo? Preste atenção. Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Quem eram os construtores até então? O sacerdócio levítico. Amém? Quem é que fazia o contato entre Deus e os homens? Os levitas, o sacerdócio levítico. Certo? Mas essa pedra de esquina, ela foi rejeitada pelos construtores que existiam. Amém? Que foi o culto de Israel, oficial. A lei rejeitou Jesus. Não tem lugar para Jesus na lei. Certo? Então, mas Paulo diz assim, aí note, aonde nós encaixamos? O Senhor é a pedra, e Paulo diz assim, eu como sábio arquiteto, pus o fundamento. Então, a partir da pedra, que é Cristo, a Bíblia fala daquilo que
que ela mesmo chama de fundamento apostólico. Amém? É neste fundamento apostólico que a igreja está sendo levantada. Certo? O fundamento está em Cristo. Amém? Nós estamos no fundamento. Paulo diz assim: eu pus o fundamento, cada um edifique, mas veja como edifica. Certo? Então, a igreja, é por isso que a doutrina da igreja, ela vem dos apóstolos, ela vem das cartas. Jesus falou a verdade? Falou, mas nem toda a verdade que Jesus falou é para a igreja. Está dando para entender, amados? Parte, e muita parte da verdade que Jesus falou, era para o seu povo, Israel. E aí voltando, é aqui que Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Pode ficar aqui mesmo, Caio, eu que já pulei. Era o capítulo 10 aquele que eu citei? Era o capítulo 11. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos... De novo, igreja, eu vos... Pois é, aí de novo eu vou provocar você. Por que a gente consegue inverter as coisas? Alguém já ouviu a expressão, ou até mesmo já falou a expressão: poxa, mas é tão difícil ser crente? Alguém conhece essa expressão? É tão difícil servir a Deus. É tão difícil. Querido, não tem problema nenhum. A gente entende que a gente não pode estar lá, porque ainda não tem idade para estar lá, não tem problema nenhum. É tão difícil ter santidade. Alguém já ouviu essa expressão? Alguém? Alguns? Alguém já falou? Não levanta a mão. Porque eu não estava perguntando se você falou, se você ouviu, né? Sabe aquela história? Meu amigo quer saber. Pois é. Aí assim, a gente consegue entortar o negócio. Eu não sei como é que é isso. Servir a Deus é difícil, é duro, ser fiel. Irmãos, como? Olha o que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Tem gente que fica: eu quero a igreja da porta estreita, porque eu quero... Assim, meu irmão, se você dá conta de carregar a lei, vai nessa tua força, eu não dou. Amém? Eu não dou conta. Se alguém aqui acordou hoje e só pensou em Jesus, amou Jesus de todo o pensamento, de todo o entendimento, de toda a sua força, só pensou no Senhor, só amou o Senhor, então parabéns, você é o santo dos santos. Porque eu não conheço essa pessoa. Entendeu? Não tem aquele que dá conta de guardar a lei. Então, assim, e as pessoas dizem: mas servir a Deus é difícil. Não é não, isso é uma mentira desgraçada do Satanás. E às vezes nós tomamos para nós como verdade. Não é não, irmãos. Servir a Deus é uma maravilha. Sabe o que é difícil? É ser cavalo do diabo. Sabe o que é difícil? É querer vencer a tentação pelas próprias forças. Sabe o que é difícil? É tentar ser santo fazendo um esforço humano, uma justiça própria. Não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Pequei. Porque quando a gente não peca por obras, a gente peca por pensamento. Não tem esse bom. Agora, como é que, com a graça? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Cada manhã, o teu saldo, por assim dizer, teu balanço de misericórdia foi lá de novo renovado. Você acordou, alguém fez um depósito que você não merecia, que você não trabalhou, que você não fez por onde, que você não tinha herdado. Alguém chegou lá e depositou. Toda manhã, a misericórdia se renova. Não é assim? E com relação ao favor,
A Bíblia diz que a graça de Deus, ela é infinita. Quer dizer que, quando a Bíblia diz graça sobre graça, quando um favor de Deus já está terminando a tua vida, outro já está começando, outro já está vindo. Você consegue entender isso? E a gente fica, às vezes, entrando na cantiga do diabo. É difícil ser crente. É difícil ser fiel. Se for com as tuas forças, vai ser horrível. Você não vai conseguir. Você não vai para frente, porque você está fazendo algo que só Cristo deu conta de fazer. Só Ele foi perfeito. Ou você recebe a obra consumada e passa a andar por fé no Filho de Deus, andando em vitória, na vitória do Filho de Deus, ou então você está sempre se esforçando para alcançar algo que jamais, por teu esforço, você vai conseguir. E Jesus disse: ei, o fardo que vocês têm, troquem pelo meu. Porque servir Jesus não é assim, vou servir Jesus lá de casa, servir Jesus pela internet, vou servir Jesus com, eu tenho o meu tempo. Não, existe um fardo e existe um jugo. Ele é leve, ele é suave, mas ele existe. Não dá para servir a Deus assim de qualquer jeito, andando para todo lado, desleixado, displicente. Mas pastor, eu sei, eu tenho meu tempo com Deus, eu tenho a minha intimidade com Deus e tal. Irmão, existe um jugo e existe um fardo. Ele é leve, ele é suave, mas ele existe. O jugo de Deus é que vai te o quê? Você aceita o controle dele na tua vida. Não é que ele vai te manipular, o Senhor não é um diabo. Ele não manipula ninguém, ele direciona alguém. Amém? Todos os teus dias estão escritos no livro do Senhor. Agora, se você vai viver eles como o Senhor escreveu, é uma decisão sua. Amanhã, o dia de amanhã é um dia de vitória na tua vida. Está escrito lá no céu. Se você vai viver dentro dessa direção, é uma decisão sua. Quantos estão entendendo? Agora, olha só, isso é o que o Senhor propôs para nós no Evangelho. Uma vida onde o fardo é leve, onde o jugo é suave. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo. Meu irmão, a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar. Não é o que está escrito? O que você passa agora, deixou de ser sofrimento, passa a ser privilégio. Agora, se você olhar com os olhos naturais, vai ser sofrimento. Mas se você olhar com os olhos naturais, você vai dizer: por que eu estou passando por isso, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Você merecia coisa pior. Cada um de nós não merecíamos nada de bom. Essa que é a verdade. E a gente acha que tem alguma razão diante de Deus. Um dos homens mais extraordinários da Bíblia, Jó. Jó teve que chegar à conclusão: eu pensava que te conhecia. Porque é assim que muitas vezes nós estamos na igreja, a gente pensa que conhece a Deus, mas a gente conhece a Deus do que ouve falar de Deus. E Jó disse: hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço de experimentar, não só de ouvir falar. Então, vamos correr aqui, Caio. Agora no 23, por favor. Mateus capítulo 23. Não sei se vai dar tempo. Se nós não formos ler esse capítulo todo, tenho aí 6 minutos. Teoricamente. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés. Quem era Moisés? Por quem veio a lei? Moisés. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Pode continuar. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram. Lembra? Jesus está falando com o seu povo. Esse povo estava na lei ainda. E olha que Jesus fala: tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Pode continuar. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Está dando para entender, igreja? Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus
térios e alongam as suas franjas. As indrumedárias das roupas deles. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Como isso é atual, essa imagem. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Pode continuando. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Vamos lá. A ninguém sobre a terra chamais vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Jesus não está falando aqui, tá bom? Do pai natural, do pai biológico. Jesus está falando do pai espiritual. Você sabe o que significa a palavra padre, né? Do latim. Mas você sabe o que significa o padre, né? Pois bem, continua. A mesma coisa, esse negócio de pastor, é o meu pastor. Vai. Nem sereis chamados guias, porque um só é o guia, o Cristo. Pode mandar, Caio. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Caio, por favor, lá para trás, lá para baixo. Pode ir passando aí. Depois você lê esse capítulo todo, é Jesus soltando. Pode ler depois esse capítulo todo, você vai ver o couro comendo. Mas pode ir mais para baixo. Pode ir passando. Pode ir passando, por favor. Não, acho que foi tudo, né? Volta mais, volta mais. Volta devagar. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Jesus está engrossando agora. Tá, aqui. E dizer, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue. A justificativa do povo. Que o povo sempre dizia, o povo de Israel, queridos, quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Ele falou isso para quem já estava seguindo ele. Eles quiseram apedrejar Jesus. Porque eles disseram, nós nunca fomos escravos. Nós somos filhos de Abraão. Eles tinham um orgulho, velho, desgraçado. Pode passar. Assim, contra vós mesmo testificaste que sois filhos dos que mataram os profetas. Vai. Pode passar. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Jesus está falando isso para quem estava sentado na cadeira de Moisés, os fariseus e os escribas, os legalistas, aqueles que se apoiavam na lei. Você está entendendo agora porque Jesus falava para o seu povo, troquem o fardo de vocês. Nesse capítulo, Jesus vai dizer, vocês rodam a terra para fazer um seguidor, um prosélito, vocês fazem ele 2 vezes filhos do inferno. Você está entendendo como é grave, como é sério? E Jesus diz, vinde a mim, troquem. E às vezes as pessoas você prega a graça, porque você prega o evangelho. Paulo disse, se alguém vier com outro evangelho, seja anátema, maldito. É a única maldição do Novo Testamento é essa. É a única maldição do Novo Testamento é essa. Se alguém vier com outro evangelho, é maldito. Só existe um evangelho. Ele diz, ó insensatos Gálatas, por que tão depressa vocês saíram? Vocês abandonaram? Porventura foram vocês que morreram? Vocês que entregaram a vida pelos pecados? E ele vai confrontar os Gálatas, porque só existe um evangelho. E Jesus diz, troquem esse fardo, que com esse fardo vocês não entram pela porta. A porta é estreita, o caminho é apertado. Só quero você. Jesus quer você. Não o que você faz, o que você fez, o que você deixou de fazer, nem de bom nem de ruim. A Bíblia diz que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundície. Eu vou concluir, irmãos. Colossenses capítulo 13, capítulo 2, a partir do verso 13, por favor. Colossenses a partir do 2, verso 13. Pode colocar na hora que tiver. Esse e mais outro texto e a gente conclui, tá? Colossenses 2, a partir do 13. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Não, esse não é, é o 2. 2,13. 2,13. Capítulo 2,
verso 13. Isso. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Note que se lá em Mateus Jesus estava falando com o Israel humano, físico, terreno, aqui Paulo está falando com a igreja, com os filhos. E qual era a condição? Lembre-se, Jesus veio primeiro para os seus não receberam. Aí Paulo diz assim: vós outros, todos nós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, ou seja, todo mundo pecou, não é isso? Tanto israelita quanto gentil, pecaram. Então nós estávamos afastados ou pelas nossas transgressões ou pela incircuncisão. Essa incircuncisão quer dizer que você não é judeu. Nem segundo a carne, nem segundo a tradição. Certo? O incircunciso é isso. Então, quando nós éramos incircuncisos diante de Deus, nós estávamos afastados da salvação. Deu para entender? Antes da graça, só o povo de Israel tinha salvação. Só eles tinham, era o povo escolhido, propriedade exclusiva, nação, propriedade exclusiva, não é isso? Vos deu juntamente com ele quem? Com Cristo. Nós que não éramos nem judeus e nós que transgredimos. Nos deu com Cristo, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. É nessa condição que você está. Você tem todos os teus pecados perdoados. Ah, pastor, mas eu não aceito. Ah, pastor, mas eu não perdoo. Você não perdoa teu irmão, mas Jesus já perdoou ele. Você deu para entender? Ah, pastor, mas eu não aceito. Se você não aceita, aceitando ou não, é uma verdade no céu. Você está entendendo? Pode continuar, 14. Tendo o que, irmãos? Leia comigo. Tendo... Tá. Agora deixa eu ler. Tendo cancelado o escrito de dívida. Todos nós éramos devedores, todos nós nascemos mortos, todos nós éramos pecadores. Aí o Senhor vem, cancelou a tua dívida. Que dívida era essa, pastor? Uma dívida que estava documentada. Onde? Constava de ordenanças. Amém? Estava documentado. O que a lei mostrava? O que a lei mostrava, irmãos? A lei mostrava pecado. Isso. A lei mostrava o pecado. Amém? Estava onde isso? Na Bíblia, irmão. Quando você abrisse a Bíblia, estava lá. Não vai sobrar para mim. Olha o que eu fiz. Olha o que eu faço. Lembra de Isaías? Ai de mim que vou morrer. Ele viu o Senhor. Ele disse, engraçado, essas são as invertidas que a gente dá. Isaías era um profeta. Ele vê o Senhor, em vez de dizer, vou ser salvo. Ele vê o Senhor, vou morrer. Por quê? Porque sou pecador. Porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é isso? E Jesus disse, você não vai morrer. Aí vem um anjo, pega uma brasa do altar e coloca na boca dele. Isto purificou a tua iniquidade. Não é isso? Então, o escrito de dívida que era prejudicial, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe o que nós vamos lembrar agora? A morte, a cruz, porque foi lá que nós fomos perdoados. Não é no mandamento que você é perdoado. Nas ordenanças constava condenação sobre você, sobre mim. Mas na cruz consta a absolvição. Sabe, só existe uma coisa que pode cancelar ou ultrapassar uma lei de Deus. Você sabia?
Só uma coisa pode ultrapassar uma lei de Deus, uma outra lei de Deus, uma lei superior do próprio Deus. Só isso. Nenhum decreto podia anular a tua culpa, mas um outro superior poderia. Rapidinho, continua. Vamos ficar de pé, igreja. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É a vitória da cruz. Amém? Foi lá que o diabo foi vencido. Pode continuar. Ninguém, agora leia isso, igreja, preste atenção nisso. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Pode continuar. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Sabe, se Jesus falasse isso para os judeus estavam na lei, os judeus precisavam aceitar Jesus como um rei, então ali seria o céu na terra, o reino baixava, o trono baixava ali, e nós já estaríamos todos com o céu na terra, mas os judeus rejeitaram, Israel rejeitou. Ninguém se faça árbitro, ou seja, julgue, juiz, contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Onde é que está a carnalidade? Às vezes olham para você, você é carnal. Será que é mesmo? Onde está a carnalidade? Olha onde Paulo aponta que está a carnalidade. Pode continuar. E não retendo a cabeça do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento e procede de Deus. Pode continuar. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Continua, por favor. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Pode continuar. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e da falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, contra a natureza carnal. Não adianta, não vou fazer isso, não vou tocar, meu irmão, ou você recebe Cristo e vive nele e passa a ser um mais que vencedor naquele que venceu, ou nós vamos estar aqui dando voltas como o povo de Israel fazia, como o povo de Israel agia em volta do Sinai, certo? Mateus 11, 16, por favor, Caio, esse é o último texto, tá? Mateus 11, 16. Mas aqui é de comparar esta geração, é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Jesus está falando de novo para Israel, é Jesus quem está falando aqui, tá bom? Ele está falando para Israel, mas ele está falando também para uma geração da qual nós pertencemos. Certo? Pode passar. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Jesus vai explicar agora. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. João era um endemoniado para os legalistas. Veio o Filho do Homem, que come e bebe. João não comia nem bebia, era um endemoniado. Aí vem Jesus, esse comia e bebia. Que coisa! Eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Sabe? Se você prestar atenção, Jesus ele não se aborrecia do pecador. Você não vê Jesus se aborrecendo do pecador. Ah, pastor, eu não suporto pecado, gente mentirosa, gente...
Pois é, irmão. Aí faz a conta, vai vendo. Jesus restaura Maria Madalena. Jesus restaura, vai para a casa de Zaqueu. Não é isso? Jesus, um dos seus discípulos era publicano. Jesus, quando os discípulos disseram assim, queres que peçamos fogo do céu para destruir os samaritanos? Jesus disse, não, meu, claro que não. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Sabe, Jesus vai sozinho, no meio-dia, falar com uma mulher que era adúltera. Quando os seus discípulos chegam, eles ficam assim, cochichando. O que Jesus está falando com essa mulher aí? Por que ele está falando com essa mulher? Jesus percebeu que eles estavam lá, falando. Agora, olha como Jesus tratava os legalistas. Olha como Jesus tratava os fariseus. Raça de víbora. Irmão, é tão fácil identificar uma coisa e outra. É ou não é? É muito fácil. Jesus foi para o primeiro milagre no casamento, transformar água em vinho. Comia com publicano. Jesus não era pecador, jamais. Jamais, mas ele era tido como comilão e beberrão. Só que para aquele pessoal não tinha jeito. João, que comia mel silvestre, se alimentava de gafanhotos, era um endemoniado. Jesus, preste atenção, o que aborrecia Jesus não era um pecador. Se você prestar atenção, o que aborrecia Jesus, porque o pecado é uma coisa bem resolvida para Deus. Ele simplesmente tirou o pecado do mundo. Ah, pastor, mas eu estou vendo o pecado. Irmão, abre os teus olhos espirituais, que você vai ver que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Se você abrir os teus olhos espirituais, você vai ver uma escada, sobre esse lugar, uma escada posta nos céus. Os anjos estão subindo e descendo nesse lugar, porque aqui é Betel. Esse não é outro lugar, senão a casa do Senhor. Se você não está vendo, abre os teus olhos espirituais. Ah, eu estou vendo um povo carnal, um povo mundano. Feche os teus olhos carnais e abre os teus olhos espirituais, que você vai ver a glória do Senhor. Você vai ver a glória do Senhor por toda parte. Não estou vendo, pastor, no meu filho, não estou vendo na minha mulher, não estou vendo no teu marido. Olha com a fé. Sabe o que aborrecia Jesus não era o pecador, não era o pecado está resolvido para Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Sabe o que aborrecia Jesus? Falta de fé. Isso aborrecia Jesus. Falta de fé, incredulidade. Isso é que aborrecia Jesus. Mas você é salvo pela graça mediante a fé. Diga amém. Deus depositou da fé dele em você. Se ele te escolheu, ele colocou dentro de você o atributo necessário para você alcançar ele. Feche os olhos, por favor, nesse instante. Eu vou orar para que Deus esteja abrindo de todos nós os olhos espirituais, para que você veja que o fardo do Senhor é leve, que o jugo é suave, para você ver que o Senhor te chama para uma vida descansada, uma vida onde você vai ser amparado, carregado por Ele. Não é você que vai carregar a tua salvação, não, é Ele que vai te carregar, porque Ele te salvou, agora Ele te toma nos braços. Pastor, eu não estou vendo. Pela fé começa a contemplar a transformação. Pela fé começa a contemplar áreas na tua vida que estão sendo ressuscitadas. Em nome de Jesus, áreas que precisam ser ressuscitadas e que pela fé agora estão sendo ressuscitadas. O teu chamado, a tua vocação, em nome de Jesus, está despertando dentro de ti o primeiro amor. Você vai ver que não vai ser mais por esforço, vai ser por onda. Quando uma onda da graça estiver acabando, outra já está começando. Porque como as águas cobrem o mar, assim vai ser a glória de Deus na tua vida. Começa a ver, abra os teus olhos espirituais, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, por tua graça e por tua misericórdia, venha, Senhor, verdadeiramente
trabalhar essa palavra em cada coração. Tira de nós toda a incredulidade, toda a barreira, todo conceito, toda a doutrina humana, todo, Senhor, em nome de Jesus, todo legalismo, todo farisaísmo. Senhor, nós queremos estar com o teu fardo que é leve, com o teu jugo que é suave. Senhor, não é difícil te servir, não é difícil te seguir, não, Senhor. Mesmo nós estando nós em batalhas, Senhor, mesmo a fúria do diabo, ele está ao nosso derredor, ele não está ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, traga o conserto em cada vida, em cada coração. Dá vitória, Senhor. Vitória aos teus filhos, vitória às tuas filhas. A vitória que os teus filhos não conseguiram ainda alcançar de forma humana, de forma pelo esforço. Que a partir de hoje nós saibamos descansar na obra consumada de Jesus Cristo. E pela fé alcançar o favor, a cura, a libertação, a paz. Senhor, em nome de Jesus, a salvação, a prosperidade, Senhor, a transformação, Senhor, do nosso ser e das nossas famílias. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante sua mão. Declare comigo: Senhor Jesus, eu recebo o teu favor, eu recebo o teu sacrifício, porque o Senhor morreu, eu vivo, porque o Senhor se entregou, hoje eu sou livre, e eu recebo a tua liberdade, a tua paz, a tua salvação, a tua obra consumada, porque o Senhor venceu. Eu sou mais que vencedor. Eu recebo a vitória. Eu recebo, Senhor, as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.